Para o que você está fazendo, porque o Brasil precisa de você, porque isso é assustador. Eu vou contar para você quem são Davi Alcolumbre e Hugo Motta, os prováveis novos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, e como que ficam as grandes pautas da direita, como o impeachment dos ministros do STF de Lula, se eles foram eleitos de fato presidentes do Congresso Nacional nesse sábado próximo agora. Essa eleição, gente, por isso, é provavelmente a decisão política mais importante desse ano e vai ter consequências imensas, drásticas sobre o Brasil. Por isso, para o que você está fazendo e presta muita atenção nesse vídeo. Eu tenho certeza de que você vai entender por que a gente tem que ficar tão preocupado e curte e compartilhe o máximo que você puder para mais gente entender, mas, sobretudo, para mais gente agir. Todos os abusos do STF que a gente tem visto desde 2019 contra as liberdades, a censura, o ativismo, as prisões ilegais, tudo isso é resultado da omissão do Congresso Nacional. A gente tem um Congresso de joelhos, escravizado, submisso a um STF que é aliado do governo Lula e que persegue a direita, seja por meio das inelegibilidades, seja por meio de buscas e apreensões indevidas, prisões absurdas, penas estratosféricas. Para você ter uma ideia da responsabilidade dos presidentes do Congresso Nacional sobre o estado em que a gente está hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi quem engavetou o impeachment do Alexandre de Moraes. O presidente da Câmara, por sua vez, o Arthur Lira, foi quem engavetou a CPI de abuso de autoridade, que tinha coletado assinaturas suficientes para instalação. A reforma do Judiciário e a anistia do 8 de janeiro não andaram por quê? Culpa deles. Assim como não andou a prisão em segunda instância e o fim do foro privilegiado. E pense ainda que vai estar nas mãos do futuro presidente da Câmara decidir sobre o impeachment de Lula, que teve um crime de responsabilidade apontado na semana passada pelo TCU. Vamos dar uma olhadinha em quem são eles então. O principal candidato do Senado, o Davi Alcolumbre, é o candidato de quem? Rodrigo Pacheco. Mais ainda, seguiu o governo Lula em 80% das votações do Congresso. Ele prometeu ao PT, adivinha o quê? Não dar andamento aos pedidos de impeachment dos ministros do STF. Gente, adivinha ainda, para fechar, cereja do bolo, de quem que ele é amigo próximo? Adivinha aí, tenta adivinhar. Amigo próximo de Alexandre de Moraes. Isso dá uma ideia de como que vai ser a presidência do Alcolumbre. Você consegue entender? Mais ainda, quando ele foi presidente em 2019, o Alcolumbre fez questão de arquivar todos os pedidos de impeachment contra os ministros do STF. Mas, além disso, além de toda a provável omissão dele, eu vou falar uma coisa agora muito importante que tem uma consequência. Primeiro vamos ao fato. Alcolumbre é investigado por usar jatinho de empresa beneficiada com as suas emendas parlamentares. Aliás, esse jatinho aí teria sido apreendido até por contrabando. Além disso, gente, a chefe de gabinete do Alcolumbre está prestes a ser ouvida pela Polícia Federal em uma investigação sobre desvio de emendas parlamentares que determinou o bloqueio de 162 milhões de reais. E ele também vai ter que explicar ainda a relação dele com o tal do rei do lixo, em razão aí de suspeitas de desvios, de corrupção, de coisas erradas, de crimes, dentro de um ministério controlado pelo Alcolumbre. Tem aí, gente, dois problemas muito graves. O primeiro problema é óbvio. São as suspeitas que existem de coisa errada ao redor dele. E o segundo problema é o fato de que o destino das investigações sobre o Alcolumbre vai estar na mão de quem? Dos ministros do STF. Então, diante disso, qual é a chance da gente ter um Senado independente do STF quando o STF tem nas suas mãos as rédeas do Alcolumbre? A chance é nenhuma. Vamos agora para a Câmara? O principal candidato da Câmara, o Hugo Motta, é o candidato de quem? Dele. Arthur Lira. E mais, votou com o PT 91% das vezes. 9 a cada 10 votações na Câmara. Gente, ele chegou a votar no PT mais do que o candidato do PSOL à presidência da Câmara, o pastor Henrique Vieira. Parece absurdo, mas não é a realidade. É absurdo mesmo, mas é a realidade. O Hugo Motta ainda garantiu ao PT que ele não vai pautar, adivinha o quê? A anistia. Ele também não assinou a CPI do abuso de autoridade. E ele sinalizou ainda que ele vai ser favorável ao projeto da censura. Por quê? Porque ele votou de modo favorável à urgência do PL da censura. E ele disse também que ele considera pautar o PL da censura se ele for eleito presidente e lamentou que narrativas tenham impedido que o projeto caminhasse como os partidos queriam. O que os partidos queriam? Aprovar.
E ele lamentou que não foi aprovado. E adivinhe, gente, em setembro, a Polícia Federal fez uma operação policial investigando o desvio de emendas parlamentares do Hugo Motta. Isso num contrato feito pela Prefeitura de Patos, comandada por quem? Pelo pai do deputado. E os pagamentos foram feitos ainda com dinheiro do orçamento secreto. Ele ainda não seria investigado nesse caso, mas tem aqui o mesmo problema de um presidente que poderá ter investigações do seu interesse direto nas mãos do STF. O STF vai ter um caminho livre para, controlando aí o Hugo Motta, investigações de interesse dele, seguir atropelando o Congresso e a imunidade parlamentar. Você entendeu o tamanho do problema? O tamanho do problema desse cenário? Deltan, mas não tem alternativa? Tem sim! E eu vou te falar o caminho. Tanto na Câmara como no Senado, tem candidatos que apoiam as grandes pautas importantes para a direita. Se você é contra a eleição do Davi Alcolumbre e do Hugo Motta, cobra lá no perfil do seu parlamentar que não vote neles de jeito nenhum. Se você acha muito difícil que um outro nome ganhe e você quer ser pragmático, então vai lá ao perfil do Alcolumbre e do Hugo Motta exigir que eles declarem publicamente o apoio às pautas essenciais. E quais são essas pautas essenciais? O impeachment do Moraes, a reforma do Judiciário, a anistia do 8 de janeiro, o impeachment do Lula, a CPI do abuso de autoridade, o fim do foro privilegiado e a prisão em segunda instância. Algumas da Câmara, outras do Senado. Vou deixar para você aqui na descrição. Tem candidatos que apoiam tudo isso, gente. O Marcel Van Hatten na Câmara, conhecido, apoiado, um grande defensor das liberdades. E o Marcos Pontes e Eduardo Girão no Senado. Eduardo Girão, uma pessoa incrível, extraordinária, que eu tive o privilégio de conhecer de perto. O que você não pode ficar nessa situação é omisso nesse momento. Restaurar o poder do Congresso é restaurar o seu poder, o poder do povo. A voz do povo precisa ser mais forte do que a caneta dos juízes. Se você concorda, vai deixando seu like e compartilhando para mais gente se unir a nós. Deltan, mas se a direita não apoiar os candidatos favoritos, vai perder o comando de comissões importantes. Sobre isso eu tenho duas respostas. Primeiro, de nada adianta você aprovar um projeto importante como o da anistia numa comissão se o presidente da casa não pautar no plenário, porque é o plenário que importa. E só o presidente que pode fazer isso no plenário. E eu mostrei para você que com esses candidatos isso não vai acontecer. Deltan, mas se a gente tiver um vice-presidente, consegue. Não! O vice-presidente nunca faz nada sem autorização do presidente. Em segundo lugar, mesmo sem ter a presença das comissões, há dezenas de exemplos que provam que dá para a direita pautar requerimentos, convocações, audiências públicas nas comissões por meio de negociação ou então por meio daquilo que é chamado de requerimento extra-pauta. Como aconteceu, por exemplo, quando foi convocado o ministro das Relações Exteriores em 8 de novembro de 2023, contra a vontade do presidente da comissão. Eu compreendo que algumas pessoas com nobres intenções abracem um pragmatismo. O José Maria Escrivá, ele disse que a caridade de Jesus ela vai nos levar muitas vezes a concessões, que são nobilíssimas, mas também vai nos levar a muitas intransigências, que são também nobilíssimas. Eu respeito quem pensa diferente e quem acha que é hora de concessões, mas para mim é hora de intransigência em relação a pautas centrais da direita que garantam o reequilíbrio dos poderes e a restauração do poder do Congresso, porque isso significa restaurar o poder do povo, impedir os ativismos, os atropelos, que o Supremo legisle sobre aborto, que o Supremo legisle sobre descriminalização das drogas, que o Supremo prenda pessoas mais de 30 dias, 35 dias, sem acusação criminal, que o Supremo faça buscas e apreensões, são pescarias probatórias, que mantenha pessoas presas porque escreveu lá com batom, perdeu mané na estátua do Supremo, sem provas do que as pessoas fizeram. Impedir o Supremo, o TSE, de vetar conteúdos da direita que não tem nada de errado, caçando a liberdade de expressão da direita. Inelegibilidades como a minha, como a do Bolsonaro, sem fundamento robusto, feitas dentro de um contexto de perseguição à direita. Gente, se a gente esperar até a eleição do Senado em 2026, pode ser tarde demais. Por isso eu vou repetir o meu pedido a você. Se você é contra a eleição de Davi Alcolumbre e de Hugo Motta, cobra lá no perfil do seu parlamentar, deputado, senador, que não vote neles de jeito nenhum. Se você acha muito difícil que o outro nome ganhe e quer ser pragmático, então vá lá ao perfil do Alcolumbre e do Motta exigir que eles declarem publicamente apoio às pautas essenciais. E quais são elas? O impeachment de Moraes, a reforma do Judiciário, a anistia do 8 de janeiro, o impeachment de Lula, CPI de abuso de autoridade, o fim do foro privilegiado e prisão em segunda instância. Lembra? Vou deixar aqui na descrição para você poder cobrar.
Ah, Deltan, e se eles bloquearem os comentários? Olha, eu já ouvi que ontem eles andaram bloqueando o comentário. Se isso aconteceu ou se isso acontecer, é uma indicação de como eles não têm diálogo com os eleitores. E como eles não estão prestando contas, nem sendo democráticos, nem no momento deles serem eleitos, quanto mais depois. O que é mais uma razão para pedir ao seu parlamentar que não vote neles sem um compromisso deles explícito e público com essas pautas que eu mencionei. E se você concorda, compartilhe ao máximo, senta o dedo no like e faça essa mensagem chegar ao máximo de pessoas.